Olá, estamos de volta com mais um case do contrato. Vamos analisar dessa vez, vamos estudar e conhecer uma situação bastante interessante, infelizmente trágica, que ocorreu aí na história da raça humana. Mas, de qualquer maneira, vai demonstrar, o objetivo desse case é demonstrar para os senhores a importância que tem o ato de contratar. O que eu quero mostrar dessa vez é que os senhores não devem se preocupar com a tensão, com o medo que a gente fica antes de fazer um contrato, no ato de contratar. Isso é normal, é uma coisa muito séria. Quando são contratos que envolvem muitos interesses, muitas riquezas, fica todo mundo tenso. Será que esse contrato está correto? Será que não está correto? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? É para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós desenvolvemos esse curso, para que os senhores tenham segurança, na medida do possível, ao contratar. Tá certo? Então os senhores vão ver agora uma situação de uma revanche que ocorreu, por conta do ato de contratar. É realmente interessante, nós gostamos do caso, achamos que é bastante instrutivo e então trouxemos para o senhor esse case que é o armistício da França e da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Vamos lá, vamos começar. O que é um armistício? Armistício é um acordo formal, segundo o qual partes envolvidas em conflito armado concordam em parar de lutar. Não é necessariamente o fim da guerra, uma vez que pode ser apenas um cessar-fogo, enquanto se tenta realizar um tratado de paz. A palavra deriva do latim arma e stitium, parar. Então nós temos que armistício é um acordo formal, tá certo? Enquanto você separa o conflito, separa as animosidades, tá certo? O combate, enquanto tenta um acordo de paz. Armistícios são sempre negociados entre as próprias partes e são geralmente vistos como um instrumento mais vinculativo, ou seja, que estabelece maior comprometimento. Então, eles vão ver o que vai acontecer, do que as resoluções de cessar-fogos não obrigatórias da ONU, à luz do direito internacional moderno. O armistício realmente ali é a turma que está no combate, são os exércitos, tá certo? Seus generais, seus comandantes em chefe que fazem. O aspecto chave em um armistício é o fato de que toda a luta termina sem a rendição de nenhum dos lados. Isso está em contraste com a chamada rendição incondicional, que é uma rendição sem condições impostas, exceto as previstas pelo direito internacional. Muito bom. Então, nós vamos analisar aqui, mas o importante é que após então ao vídeo que nós vamos assistir, os senhores vão poder então enxergar aí as condições que foram as condições do armistício, então feito pela França e pela Alemanha. Vamos então analisar o caso em si. O que aconteceu? Hitler, entusiasmado com a rápida derrota dos franceses, claro, na Segunda Guerra Mundial, recebeu a rendição, chefiada pelo general Maxim Weygand, no mesmo vagão de trem que os representantes alemães firmaram o armistício em 11 de novembro de 1918, na Primeira Guerra, que findou com a Primeira Guerra Mundial. Esse fato mostra a insatisfação dos alemães com o pós-Primeira Guerra. De certa forma, Hitler quis passar uma imagem de revanche sobre os franceses. Vamos ver como é que aconteceu. Weygand's armies began to disintegrate on all fronts, and on June the 10th, Reynaud and his government left Paris. 4 days later, the Germans entered the city. On June the 16th, Reynaud resigned and a new cabinet was formed, headed by Marshal Philippe Pétain. 84 years old, Pétain had been one of the heroes of France's victory in World War I. In the present crisis, however, Pétain could see no point in prolonging the struggle. A request for an armistice was transmitted to Hitler. The following day, June the 17th, Pétain made a national broadcast instructing the French to stop fighting. On June the 20th, Hitler delivered his terms to the French envoys. Hitler's main objective was to cut France off from Britain. The northern part of France would be occupied by Germany and used as a base for continuing the war with Britain.
Hitler had a humiliating surprise in store for the French. He had located the railway carriage in which the German commanders surrendered to the French at the end of the Great War. German engineers were ordered to hack down the walls of the museum in which the carriage was housed and bring it to the exact place it had stood on that famous occasion. There, in the forest of Rotonde, 50 miles northeast of Paris, Hitler awaited the French delegation on June the 21st. When the French, led by General Hunziker, arrived and recognized the carriage, they were aghast. It was Hitler's supreme gesture of revenge. One German diarist later wrote, "The Battle of France is over. It has lasted 26 years." On June the 22nd, General Weygand authorized the acceptance of German terms, and the three French armies, cut off in the east, a total of 400,000 men, surrendered. At 12:35 a.m. on June the 25th, the fighting officially ceased. Muito bom, realmente uma situação muito triste, mas é um fato histórico, aconteceu e demonstra, como eu disse, a questão da assinatura do contrato. Vejam bem, ele trouxe o trem de volta ao mesmo lugar, o mesmo vagão, para poder se vingar e demonstrar, falou, olha, aquilo lá foi uma situação em que eu não aceitei e eu trouxe de volta. Doutor Abreu, o senhor está fazendo uma similaridade? Estou fazendo, porque nós também às vezes ficamos muito tensos quando vamos assinar contrato. É natural, é um ato muito sério e está comprovado aqui, nós trouxemos para os senhores como é que isso é uma coisa que marca, tá certo? Você vê que o comandante, aí, o chanceler alemão, o Hitler, ele fez questão de impor essa humilhação, tá certo? Diante do que havia acontecido na Primeira Guerra Mundial. Vamos lá então. Vamos ver algumas cláusulas do armistício entre França e Alemanha. Foi colocado lá que os prisioneiros da guerra, mais de 1,5 milhão de homens, ficam cativos até a assinatura de um acordo de paz. A metade norte, bem como a costa atlântica, ficam sob a ocupação alemã, constituindo a chamada zona ocupada, que abarca aproximadamente 3/5 da parte do território. O resto constitui a chamada zona livre, isto é, a não ocupação situada principalmente ao sul do rio Loire. Ambas as zonas se encontram separadas pela chamada linha de demarcação. Terceira cláusula, a França deve prover a manutenção do exército alemão de ocupação. O importe da dita manutenção é fixada de forma quase arbitrária pelos alemães, sendo como média de uns 400 milhões de francos por dia. Então a França ainda tinha que pagar para o exército alemão que estava ocupando o seu país. Na zona livre, o exército francês fica limitado a 100 mil homens e ditas tropas ficam desarmadas. A soberania francesa se exerce sobre um conjunto do território, incluída a zona ocupada, Alsácia e Mosela. Mas na zona ocupada se estipula que a Alemanha exerce os direitos de potência ocupante, o que implica que a administração francesa colabora com ela de um modo correto. O Império Colonial francês fica igualmente sob a autoridade do governo francês. Os navios de guerra devem acudir a seus portos em períodos de paz, embora alguns deles, como o de Brest, estejam em zona ocupada. A França deve entregar os refugiados políticos alemães ou os austríacos refugiados em seu território, fugindo do nazismo. Então essas foram as condições impostas aí no armistício, foram as cláusulas impostas, trazemos para os senhores e para as senhoras a título de informação. Uma coisa muito triste aconteceu e para assinar esses termos aí então foi trazido o bendito trem, ou o maldito trem, tá certo? Que foi onde foi assinada a rendição alemã na Primeira Guerra Mundial. Muito bem, aconteceu uma coisa triste, mas nós humanos temos a capacidade, felizmente, de nos superar, tá certo? E nós temos então o que acontece nos dias atuais, depois de cenas tão brutais, tão lastimáveis, tá certo? Nós temos aí essa situação atual, onde Alemanha e França farão um plano para redistribuir imigrantes. Hoje eles já estão fazendo planos conjuntos
para salvar pessoas que estão em necessidades, advindos aí na sua maioria da África, tá certo? Ou do Oriente Médio. O que acontece? Você vê que menos de 100 anos depois, nós humanos somos incríveis, já foi superado e hoje já estão colaborando. Olha só essa belíssima foto aí do presidente francês Emmanuel Macron, tá certo? Com a senhora Angela Merkel, premier da Alemanha, tá certo? Tratando que Tratado de França e Alemanha abre caminho à criação de exército europeu. É incrível, diante do que nós acabamos de assistir, ver como é que, volto a dizer, menos de 100 anos depois, já estão abraçados, tratando, já superaram, numa demonstração de que realmente a vida segue, tá certo? Nós temos que ser otimistas, nós temos que entender que não adianta ficar lamentando, chorando e remoendo coisas ruins que aconteceram. E temos aí essa foto maravilhosa, tá certo? Dos dois premiers da Alemanha e da França. Hoje são amigos e, mais do que isso, estão cooperando aí com a comunidade internacional na ajuda aos refugiados e na formação de um exército europeu. Brilhante, uma coisa que nos traz muito entusiasmo na vida, que nos traz muito entusiasmo aí para seguirmos adiante com os nossos desafios. Gostaria de lembrar, trazer para os senhores uma frase criada por nós aqui no Momento para o Contrato, que diz que o contrato traz incômodos conhecidos, a falta de um contrato traz incômodos desconhecidos. Portanto, eu sei que é difícil, que dá tensão, que dá medo, que causa estresse a hora de contratar, o momento de contratar, mas é melhor passarmos por isso, é melhor fazermos os nossos contratos do que não executar esses contratos e depois sermos surpreendidos por situações adversas aos nossos interesses. Muito obrigado, espero que tenha sido legal e aguardo os senhores nos próximos cases.